eu sou o pastor Reginaldo Leite e esse é o programa Papo com o Pastor. Esse dia fui surpreendido pelo meu neto, 4 anos apenas, e ele pergunta para minha filha: mãe, o que é pecado? Ora, 4 anos, como é que você vai explicar para uma criança o que é pecado? Bem, ela explicou da maneira que ele compreende, mas o fato é, pecado é errar o alvo, pecado nos afasta de Deus, pecado nos impede de nos aproximarmos de Deus. Pecado, ele foi a causa de sermos, os nossos pais serem expulsos do paraíso. Pecado, nós nascemos com ele. Davi no Salmo 51 fala dessa verdade. Eu nasci em iniquidade, em pecado fui gerado. Então o que fazer com esse pecado que habita em nós? Bem, Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala de algo muito interessante, eu gosto muito dessa palavra. Ele diz assim, na sua carta aos Romanos, falando sobre o pecado e a graça, e ele diz aos Romanos capítulo 6, verso 11, ele diz assim: olha, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, esse pecado que habita em nós temos que considerar morto, Nós temos que nos considerar, como diz aqui o apóstolo Paulo, nós temos que nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Nós temos que nos aproximar de Cristo, porque Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. João capítulo 1, verso 9, 1 João capítulo 1, verso 9, diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas esse pecado, ele ainda habita em nós, está lá, guardadinho. E aí, o que nós temos que fazer? Crer no sacrifício de Cristo para sermos perdoados. Mas esse pecado ainda habita no nosso coração. E aí eu tenho que me considerar morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Outra observação, você só vai estar vivo para com Deus em Cristo Jesus. Então qual é a solução do pecado? Jesus Cristo. Estou em Jesus Cristo, estou vivo para Deus. Eu me afastei de Cristo, estou morto por causa do pecado. Então a opção é nossa, É sua. Considerai os mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus. Esta é a palavra, eu deixo aqui esse aviso, em nome de Jesus, ficam todos na paz, amém.